Nessa aula, será mostrado como é feita a construção das curvas de titulação através da volumetria de oxidação-redução. E nesse caso, a construção das curvas de titulação é muito similar ao que foi feito para as outras volumetrias. Então, normalmente, as curvas de titulação são feitas traçando um gráfico a partir de um determinado parâmetro, que é colocado no eixo Y, versus o volume de titulante, que normalmente é colocado no eixo X. Então, aqui tem-se dois exemplos para efetuar a construção de curvas de titulação. Então, o primeiro exemplo trata da titulação de 50 ml de ferro 2, aproximadamente 0,05 mol por litro, com sério 4,01 mol por litro. Então, nesse caso, como se trata da volumetria de oxidação-redução, o objetivo é determinar o potencial da célula após a adição de uma série de volumes do titulante. Tá? E no segundo exemplo, também se tem uma volumetria de oxidação-redução, onde a reação possui uma estequiometria diferente do exemplo número 1. Então, para que vocês consigam entender e visualizar as diferenças, então, que acontecem, principalmente na determinação do ponto de equivalência de reações químicas com diferentes estequiometrias. Então, o primeiro exemplo trata da titulação de 50 ml de ferro 2 com sério 4, em diferentes concentrações, onde a concentração de ferro 2 é 0,05 mol por litro e a concentração de sério 4 é 0,1 mol por litro. Então, nesse caso, para a construção da curva de titulação, é preciso calcular o potencial da célula após uma série de adições de diferentes volumes do titulante. Como nesse caso se trata de elaborar uma curva de titulação de uma titulação volumétrica de oxidação-redução, onde a reação envolvida é uma reação de oxirredução, no eixo Y normalmente é colocado o potencial da célula e no eixo X o volume do titulante. Então a reação química envolvida aqui é ferro 2, que é o titulado, mais o sério 4, que é o titulante, e aqui vão ser formados os produtos da reação química. Então, nesse caso aqui, o ferro 2, ele vai ser oxidado a ferro 3, e o sério 4, ele vai ser reduzido a sério 3. A gente também pode explicar essas reações químicas que estão acontecendo através das duas semi-reações. Então, aqui, se eu colocar as semi-reações aqui que vão estar acontecendo, vai ser a semi-reação de oxidação do ferro e a semi-reação de redução do sério. Então, se a gente for observar aqui, se eu for fazer o somatório dessas duas semi-reações, a gente vai verificar, então, que concorda com a reação química global, já que o número de mols de elétrons envolvidos na semi-reação de redução é igual ao número de mols de elétrons envolvidos na semi-reação de oxidação. E o número de mols de elétrons, então, ele não aparece na reação global. Então, essa aqui é a reação química envolvida nessa titulação. Essa reação é rápida e reversível, né? Ela tem que ser rápida justamente porque é um dos pré-requisitos para a reação química ser utilizada na volumetria de oxidação-redução. E aqui é importante destacar que, se essa reação for feita como no sistema que está mostrado aqui, né, vai ser montada, então, uma célula eletroquímica, onde eu vou ter um eletrodo de referência e um eletrodo indicador, que nesse caso é um fio de platina. Então, ambas reações químicas de oxidação e redução vão estar acontecendo no eletrodo indicador. Então, o sistema vai estar em equilíbrio durante todo o curso da titulação. Então, os potenciais de eletrodo para as duas semi-reações vão ser sempre idênticos. Por quê? Porque as duas reações, as duas semi-reações vão estar acontecendo no eletrodo indicador. Então, nesse caso aqui, para determinar o potencial da célula, após a adição de cada incremento de volume do titulante, o potencial do sistema aqui, ele pode ser calculado ou em termos do potencial do par do ferro, ou, que vai ser igual, né, o potencial do par do sério. Tá? Como ambas as reações químicas vão estar acontecendo no eletrodo indicador,
então o potencial do sistema pode ser calculado em termos de qualquer um dos pares. Então, normalmente, para facilitar os cálculos da titulação e montar, assim, a curva de titulação, então é mais comum, antes do ponto de equivalência, se calcular o potencial do sistema em termos da espécie que está presente em maior quantidade, nesse caso, em termos do analito. Aqui, no caso, o analito é o ferro 2. Então, no caso, antes do ponto de equivalência, é mais fácil calcular o potencial do sistema em termos do par do ferro. E após o ponto de equivalência, o potencial do sistema é calculado em termos do titulante. Nesse caso, então, usando o par do sério. Então, aqui é importante destacar que, como o sério 4 é o titulante e o titulado é o ferro 2, à medida que cada alíquota de sério 4 for sendo adicionada nesse frasco reacional, a reação química vai acontecer. Então, o sério 4 ele vai ser consumido e vai formar, então, o mesmo número de mols de sério 3 e, portanto, de ferro 3. Tá? Então, a reação, então, é feita considerando todas as concentrações ou todos os mols das outras espécies que são formadas ao longo dessa titulação química. Tá? Então, aqui é mais fácil fazer dessa forma justamente por facilidade, embora é possível conhecer a concentração de todas as espécies envolvidas no sistema se a constante de equilíbrio da reação química é conhecida. Tá? Então, se a gente pensar antes do ponto de equivalência, como tem excesso de ferro 2 que sobra na solução, né, que deriva do titulado, então fica fácil determinar as concentrações que fazem parte do par do ferro, que é a concentração de ferro 3 e ferro 2. Mas, por outro lado, se a gente considerar que antes do ponto de equivalência, é difícil conhecer as concentrações de sério 4 e sério 3 sem resolver um problema de equilíbrio. Então, fica muito mais fácil calcular em termos dessas condições que estão sendo mostradas aqui, tá? Considerando, então, antes do ponto de equivalência e após o ponto de equivalência, sempre as espécies que estão em excesso. Então, o primeiro exemplo aqui é calcular, então, o potencial do sistema após a adição de 5 ml do titulante. Tá? Então, nesse caso aqui, a reação química pode ser colocada aqui para relembrar. Então, eu vou ter o sério 4, que é o titulante, reagindo com o ferro 2, que é o titulado. Essa reação está em equilíbrio, formando quantidades equimolares de sério 3 e ferro 3. Tá? Então, aqui, como a espécie que está em excesso no início da titulação é o ferro ou o par do ferro, então o potencial do sistema ele vai ser calculado em termos do par do ferro. Então, o potencial desse sistema aqui vai ser calculado conhecendo o potencial padrão do par do ferro, menos 0,0592 N log da concentração da espécie na forma reduzida dividido pela concentração da espécie na forma oxidada. Então, essa aqui é a equação de Nernst, que vocês lembram que ela é aplicada quando a gente quer calcular a concentração ou potencial do sistema, né, em condições diferentes das condições padrão, que aqui no caso seriam quando a gente tem concentrações diferentes de 1 mol por litro, né, embora normalmente nessas titulações a gente segue a temperatura envolvida nas condições padrão aqui, que é 25 graus Celsius. Então, essa é a equação de Nernst que a gente vai utilizar então para calcular o potencial do sistema após a adição de 5 ml do titulante. Então, para conhecer o potencial aqui do sistema, a primeira coisa que eu preciso saber é então calcular as concentrações de ferro 2 e ferro 3 após a adição desse incremento de volume, tá? Aqui, o potencial padrão do par do ferro é 0,68 volts. Então, eu preciso conhecer primeiro a concentração de ferro 2. Então, se eu pensar aqui, o ferro 2, ele é o titulado, né? Então, eu tenho 50 mililitros
de uma solução 0,05 molar. Isso aqui vai me dar 2,5 milimols de ferro 2. Tá? Então, esse é o número de mols de ferro 2 que eu tenho desde o início da titulação, antes da titulação ser iniciada. Então, no momento que eu adicionar 5 ml de série 4, esse incremento de volume, esse número de mols de série 4 que foi adicionado, ele vai consumir uma quantidade equimolar de ferro 2, então o número de mols de ferro 2 no sistema ele vai diminuir, né? E eu posso calcular então a concentração levando em conta o número de mols dividido pelo volume. Então, nesse caso aqui, eu preciso calcular qual foi o número de mols de ferro 2 que foi consumido. Então, como a reação é 1 para 1, o número de mols de série 4 adicionado vai ser igual ao número de mols de ferro 2 que foi consumido. Então, aqui a concentração, né, ou o número de mols de ferro de série 4, que foi adicionado foi 5 mililitros vezes 0,1 molar. Isso aqui vai dar 0,5 milimol de série 4. Então, esse aqui vai ser igual ao número de mols de ferro 2 que foi consumido nessa reação química. Então, aqui eu posso calcular que a concentração de ferro 2 no sistema vai ser 2,5 milimols menos 0,5 milimols, que é o que foi consumido, dividido aqui pelo volume. Como o volume inicial era 50 mililitros, após a adição então de 5 mililitros, o volume final vai ser 55 mililitros. Então, isso aqui vai cortar aqui, né? E o resultado vai ser dado em mols por litro. Então, isso aqui vai ficar 2,5 menos 0,5, vai ficar 2 dividido por 55, então a concentração de ferro 2 aqui vai ser 0,036 molar. Então, já foi determinada então aqui a concentração de ferro 2. Para calcular o potencial do sistema, também é preciso conhecer a concentração de ferro 3. Da onde deriva a concentração do ferro 3? O ferro 3 é um produto da reação química. Então, o número de mols de ferro 3 formado vai ser igual ao número de mols de série 4 que foi adicionado. Por quê? Porque a alíquota de série 4 que foi adicionado vai formar o mesmo número de mols de série 3, que por sua vez vai ser igual ao número de mols de ferro 3. Então, a concentração de ferro 3 formada aqui vai ser igual ao número de mols de série que foi adicionado. Então, vai ser 0,5 milimols dividido por 55 mililitros. Então, isso aqui vai ser concentração de ferro 3, vai ser igual a 0,00909 molar. Então, determinada a concentração das duas espécies, então é só jogar na equação química que foi mostrada anteriormente, que é a equação de Nernst. Então, aqui, o potencial do sistema vai ser igual a 0,68 menos 0,0592. Aqui, no caso, o N é o número de mols de elétrons envolvido na reação química, que nesse caso é 1, log da concentração de ferro 2, que vai ser 0,03636, que foi calculado anteriormente, dividido por 0,00909. Então, resolvendo essa equação química aqui, que é a equação de Nernst, vocês vão chegar no resultado final, que a concentração, o potencial desse sistema aqui vai ser mais 0,644 volts. Então, esse é o potencial do sistema após a adição de 5 mililitros do titulante. Existe uma outra forma que pode ser feita essa resolução desse problema de forma um pouquinho mais simplificada. Então, se vocês pegarem aqui, ó, para calcular a concentração de ferro 2 e ferro 3, vocês podem calcular um pouquinho mais simplificado no que diz o seguinte: se a gente for aplicar ali que o potencial do sistema
tá? Vai ser igual ao potencial padrão ali do par do ferro, que a gente viu que é 0,68, menos 0,0592 log. Aqui vai ser a concentração da espécie na forma reduzida, né? Concentração de ferro 2 dividido pela concentração da espécie na forma oxidada, que é de ferro 3. A gente sabe que a concentração aqui nesse caso, né, é número de mols por volume. Aqui também, número de mols por volume. Se a gente for pensar aqui, o volume final em ambas concentrações das espécies que a gente está querendo calcular é o mesmo, que aqui é 55 mililitros, aqui também é 55 mililitros. Então, o que isso quer nos dizer? Que se a gente colocar esses valores numéricos aqui, isso aqui vai cortar aqui embaixo. Isso vai dizer o quê? Que o potencial, né, em milivolts desenvolvido é independente da diluição, tá? O que isso simplifica? Que ao invés de vocês executarem os cálculos, encontrarem o número de mols, dividirem por volume para encontrar a concentração, vocês podem simplesmente calcular o número de mols, o resultado vai ser o mesmo. Se a gente aqui for colocar, ó, que o potencial do sistema for igual a 0,68 menos 0,0592 log, aqui a concentração de ferro a gente calculou, né, mas ela era 2 milimols de ferro dividido por 55 mililitros, que era o volume final. A concentração de ferro 3 era o número de mols de ferro 3, que era 0,5 milimols, dividido por 55 mililitros. Ó, então esse 55 vai cortar com 55 e a gente vai ficar aqui com 2 milimols dividido por 0,5 milimols. Então, toda essa resolução dessa expressão aqui da equação de Nernst vai dar exatamente o mesmo resultado, que é 0,644 volts, tá? Aqui em milivolts, não é volts. Então, na verdade, o resultado vai ser exatamente o mesmo. Então, ela pode ser sempre simplificada para fins de tornar o cálculo um pouco mais simples. Ok? Então, voltando lá para o exercício, só vou tentar voltar aqui. Ok. Então, agora a gente pode calcular após os outros volumes. Então, o cálculo vai ser bastante similar. Então, após 5 mililitros de adição do titulante, o potencial do sistema é 0,644 volts. Então, agora, o segundo cálculo que vai ser feito é após a adição de 12,50 mililitros do titulante. Aqui, nesse caso, é importante destacar que esse aqui é um ponto especial da titulação, tá? Que esse ponto corresponde à metade do volume do ponto de equivalência. Por quê? Se a gente for pensar aqui que essa reação química, ela é equimolar, ou seja, 1 mol de ferro 2 vai reagir com 1 mol de Cl4, se a gente verificar aqui, a concentração de Cl4 é o dobro da concentração de ferro 2. Como eu tenho 50 mililitros de ferro 2, então eu vou precisar de 25 mililitros de Cl4 para atingir o ponto de equivalência nessa titulação. Então, se o ponto de equivalência vai acontecer quando for adicionado 25 mililitros do titulante, quando eu adicionar 12,50 mililitros do titulante, eu vou ter a metade do volume do ponto de equivalência, tá? Esse é um ponto especial muito similar também ao que acontece lá na volumetria de neutralização. Então, vocês vão ver aqui na sequência que isso também vai acontecer no caso da volumetria de oxidação-redução, ok? Então, aqui, se a gente for pegar, então, os cálculos, né? Como é que eu vou fazer? Da mesma forma que anteriormente. Aqui, no caso, como eu quero
determinar ele através, então, do potencial do sistema, da equação de Nernst, usando o par do ferro, né? E a gente já determinou a fórmula, né? Que é o potencial padrão do ferro, menos 0,0592. Aqui eu não vou colocar o N, porque a gente sabe que é um mol de elétrons envolvido aqui, né? Que multiplica, então, pelo logaritmo ali, pela concentração de ferro 2 e de ferro 3. Então, eu vou usar essa equação aqui para determinar o potencial da célula. Então, eu vou usar o mesmo raciocínio que foi usado anteriormente, né? Então, aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular, então, a concentração das espécies envolvidas nessa titulação, e no caso me interessa a concentração de ferro 2 e a concentração de ferro 3. A gente verificou que a concentração de ferro 2 inicial, né, ou o número de mols de ferro inicial que está presente lá no frasco da titulação, onde está posicionada e montada aquela célula eletroquímica, é 2,5 milimols, ok? Quando eu adicionar 12,5 mililitros do titulante, então eu posso calcular qual é a concentração de sério que eu estou adicionando. Então, 12,5 mililitros vezes 0,1 molar, eu estou adicionando 1,25 milimols de sério 4. Isso aqui vai ser igual ao número de mols de ferro 3 e de sério 3 que vai ser formados nessa reação química, porque a gente já verificou que a reação é 1 para 1, né? E à medida que a reação química acontece, que um mol de ferro 2 reage com um mol de sério 4, eu vou formar um mol de sério 3 e um mol de ferro 3. Então, eu posso ter aqui que a concentração de ferro 3, ela vai ser 1,25 milimols, né? Dividido por 62,5 mililitros, que é o volume final aqui, considerando os 50 mililitros inicial presente de ferro 2 mais 12,5, ok? E nesse caso, a concentração aqui de ferro 2, ela vai ser o número de mols inicial de ferro 2 presentes no recipiente, menos o número de mols de ferro 2 que reagiu com sério 4, que é esse número de mols aqui que foi adicionado, dividido pelo volume de 62,5 mililitros, ok? Então, a gente já verificou aqui que a gente consegue, então, efetuar uma simplificação dessa reação. Então, eu não vou dividir, nesse caso, pelo volume, e vou, então, calcular levando em consideração só aqui o número de mols envolvidos dessas espécies aqui. Então, essa conta aqui, ela vai dar 2,5 menos 1,25, né? Então, isso aqui vai ser 1,25 milimol dividido por 62,5 mililitros. Então, o que vocês podem reparar aqui, ó? Que o número de mols de ferro 3 vai ser igual ao número de mols de ferro 2 na reação química. Então, se a gente for substituir isso aqui lá na equação de Nernst, a gente vai ficar log, isso aqui vai ser 1,25 dividido por 62,5, que também vai ser dividido por 1,25 dividido por 62,5. Então, isso aqui tudo vai acabar cortando, né? E vocês vão ficar aqui, vocês vão ter, isso aqui vai me dar log de 1, que vai ser igual a 0. Então, o que isso na prática vai me dar? Que o potencial do sistema vai ser igual ao potencial padrão do par do ferro, porque todo aquele termo da direita ali da equação de Nernst vai ser cancelado. Então, esse potencial aqui vai ser mais 0,68 volts. Então, isso aqui é muito similar ao que acontecia lá na volumetria de neutralização, que vocês lembram que lá, o que a gente determinava? Que quando eu tinha uma condição de, quando o volume era 1/2 do volume de equivalência, a gente tinha pH igual ao pKa. Aqui vai ser a mesma coisa. Quando eu tiver o volume for igual a 1/2 do volume de equivalência, o potencial vai ser igual ao potencial padrão do par analisado. Então, vai ser muito similar ao que era feito lá na volumetria. Então, isso simplifica muito os cálculos do potencial padrão da célula.
Então, se for feito aqui como exemplo, tá? Vocês têm que determinar aí o potencial do sistema desenvolvido após a adição de uma série de incrementos de volumes. Então, o primeiro a gente já fez, que foi 5 ml, que deu esse potencial. A letra B também foi feita, que é a condição especial da metade do volume de equivalência. C, D e E são adição de mais 3 incrementos de volumes de formas sucessivas, todos eles antes do ponto de equivalência que a gente determinou que é 25 ml. Então, esses 3 aqui da letra C, D e E, eu vou deixar indicado para vocês fazerem. Então, vocês podem testar aí os cálculos de vocês e os resultados que devem ser encontrados, eles já estão colocados ali, tá? Então, vocês podem fazer esses cálculos. Então, eu vou passar para o seguinte, que vai ser, então, a letra F, quando é feita a adição, então, de 25 ml do titulante. Então, essa é a condição do ponto de equivalência, onde o ponto de equivalência vai ser atingido, tá? Então, no caso da volumetria de oxidação-redução, o ponto de equivalência desse tipo de titulação é um ponto bem especial. Por quê? Porque cada caso vai ser diferente em função da reação química envolvida. Então, existe uma fórmula passível, né, que é possível de calcular o potencial do sistema no ponto de equivalência, mas essa fórmula ela vai variar em função das reações químicas envolvidas. Então, é importante que vocês entendam como é que essa fórmula é construída. Então, no ponto de equivalência, o que vai acontecer no ponto de equivalência? Eu tenho a reação aqui, lembrando, do ferro 2, né, com o sério 4, formando o ferro 3 mais sério 3. Então, no ponto de equivalência, a quantidade de sério 4 adicionada vai ser exatamente suficiente para reagir com todo o ferro 2 que está presente no frasco reacional. Então, nesse momento da titulação, todo o sério ele vai estar presente na forma de sério 3 e todo o ferro vai estar presente também na forma de ferro 3, porque a reação química tendeu ao equilíbrio, né? E essas duas espécies aqui foram formadas dessa reação química aqui. Então, posso ter ferro 2 e sério 4 nesse momento da titulação? Sim, posso ter quantidades mínimas de ferro 2 e sério 4 que vão estar presentes devido, então, à constante de equilíbrio, mas essas concentrações podem ser consideradas que são muito pequenas, tá? Então, nesse ponto da titulação aqui, eu posso dizer que a concentração aqui de sério 3 que foi formada vai ser igual à concentração de ferro 3, que elas são iguais, né? E que a concentração de sério 4 vai ser igual à concentração de ferro 2 nesse ponto, porque a reação ela sempre vai tender a caminhar para o equilíbrio. Então, como todo o ferro 2 que eu tinha reagiu com sério 4, todo o ferro vai estar presente na forma de ferro 3 e vai ser igual, então, à concentração de sério 3 que foi formado, então, durante essa reação. Caso a reação, por exemplo, ocorra no sentido inverso, ou caminhar para o equilíbrio, qualquer quantidadezinha de ferro 3 que reagir com sério 3 vai formar, então, o mesmo número de mols de ferro 2, que vai ser igual ao número de mols de sério 4. Então, é isso que está dizendo aqui. Então, nesse caso, para calcular o potencial do sistema, então, as duas reações ou as duas semi-reações vão ser consideradas aqui nesse cálculo. Tá? Então, se a gente for escrever agora, então, essas semi-reações para essas espécies, tá? Eu vou considerar, então, a equação de Nernst para cada um dos pares. Então, no caso, para o par do ferro, né, eu vou ter que o potencial do sistema vai ser igual ao potencial padrão do par do ferro, vou deixar indicado nessa forma, menos 0,0592, a gente sabe aqui que o denominador é 1, log da concentração da espécie na forma reduzida dividido pela concentração da espécie na forma oxidada. E para o sério, né, o par do sério vai ser o potencial do sistema, que vai ser igual ao potencial padrão do par do sério, menos 0,0592, aqui o denominador também é 1, porque eu tenho 1 mol de elétrons envolvidos na semi-reação do sério,
da concentração da espécie na forma reduzida dividido pela concentração da espécie na forma oxidada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar essas duas semi-reações. Então, isso aqui, eu tenho 1 potencial do sistema mais 1, isso aqui vai me dar 2 potencial do sistema, tá? Aqui, isso aqui são coisas diferentes, vão se somar, então vai ser o potencial padrão do par do ferro mais o potencial padrão do par do sério, menos 0,0592 log, aqui vai ficar a concentração de ferro 2, que multiplica a concentração de sério 3, dividido pela concentração de ferro 3, que multiplica a concentração de sério 4. Então, a gente fica com essa equação química aqui. Só que a gente já verificou que no ponto de equivalência eu tenho essa condição aqui, ó, que a concentração de sério 3 vai ser igual a de ferro 3 e a concentração de sério 4 vai ser igual a ferro 2. Então, isso aqui vai simplificar. Se a concentração de sério 3 vai ser igual à concentração de ferro 3, então isso aqui vai cortar. E se a concentração de ferro 2 vai ser igual a sério 4, isso aqui vai cortar. Então, isso aqui vai me dar log de 1, que é igual a 0. Então, isso aqui vai me simplificar essa equação, que eu vou ter que o 2 potencial do sistema vai ser o potencial padrão do par do ferro, mais o potencial padrão do par do sério. Então, isso aqui vai me dar que o potencial do sistema vai ser igual ao potencial padrão do ferro, mais o potencial padrão do sério, dividido por 2. Então, essa é a fórmula que a gente pode usar para calcular o potencial do sistema no ponto de equivalência quando eu tenho reações equimolares acontecendo, ou seja, nas duas semi-reações, tanto na de oxidação como na redução, eu tenho o número de mols de 1, né, ou 1 mol de elétrons envolvidos nessa reação. Então, aqui o potencial desse sistema, ele vai ser igual ao quê? Vai ser 0,68, que é o potencial padrão do par do ferro, mais 1,44, que é o potencial padrão do par do sério, dividido por 2. Então, isso aqui vai me dar 1,06 volts. Então, é isso que eu comentei com vocês, tá? Que essa fórmula que a gente usa para calcular o potencial do sistema no ponto de equivalência, ela vai variar. Então, ela vai adquirir essa forma quando as reações químicas envolvidas, tanto de oxidação como de redução, envolverem 1 mol de elétrons, ok? Então, seguindo a sequência, né, a letra G pede para a gente calcular o potencial do sistema após a adição de 25,10 mililitros de titulante, no caso do sério. Então, aqui o que vai acontecer? Isso aqui é após o ponto de equivalência, tá? Então, na verdade, aqui eu vou usar o par do sério para calcular o potencial do sistema. Por que eu vou usar o par do sério ou a semi-reação do sério? Porque é mais difícil eu calcular, por exemplo, a concentração de ferro 2 e de ferro 3, aqui que foi formada nesse sistema. Por quê? Porque todo ferro agora vai estar na forma de ferro 3. Por quê? Porque eu tinha ferro 2 no início da titulação, adicionei sério 4, reagi com sério 4, então todo ferro 2 vai estar presente na forma de ferro 3. Então é muito mais difícil eu calcular, por exemplo, a concentração de ferro 2 nesse sistema. Eu precisaria ter a constante de equilíbrio da reação, porque talvez uma quantidade infinitesimal dessa espécie poderia estar presente na solução. Então, após o ponto de equivalência, a gente vai calcular o potencial do sistema em função da espécie que está em excesso. E nesse caso, é o par do sério, tanto sério 3 como sério 4, tá? Então, aqui, lembrando, então, o que eu preciso fazer? Então, se eu for usar agora o potencial do sistema em termos do sério, né? Eu tenho que o potencial do sistema, ele vai ser igual ao potencial padrão do par do sério, menos 0,0592, aqui sobre N, que a gente sabe que é 1, log da concentração da espécie na forma reduzida, dividido pela concentração da espécie na forma oxidada.
Então, para calcular o potencial da célula, eu preciso conhecer as concentrações de sério 3 e a concentração de sério 4. Ou, como a gente já viu antes, que como a gente pode simplificar, eu preciso conhecer pelo menos o número de mols dessas duas espécies que vão estar presentes em solução, ok? Então, como eu tinha no início, né, eu tinha presente o ferro 2, né, a gente já calculou que a gente tinha 50 mililitros dessa espécie vezes 0,05 molar, a gente tinha 2,5 milimols de ferro 2. Isso é o que estava presente desde o início da titulação. Então, agora, como esse ponto de equivalência ele já foi atingido, já sobrepassou, todo esse ferro 2, ele não existe mais. Na verdade, ele foi consumido e ele formou o quê? Ele formou sério 3, né? E ferro 3, que se a gente lembrar colocar a reação aqui em cima, né? Eu tinha o ferro 2 reagindo com o sério 4, que forma, então, ferro 3 mais sério 3, ok? Então, essa quantidade de ferro 2 que tinha inicialmente na reação é igual ao número de mols que foi formado de sério 3, ok? Então, esse aqui é o número de mols de sério 3 que está presente nesse momento aqui na titulação. A concentração, ou o número de mols do sério 4, é o que vai estar em excesso, porque aqui eu já sobrepassei o ponto de equivalência. Então, como eu estou adicionando um excesso de titulante, 25 mililitros do titulante de sério 4 foi totalmente consumido. Então, o que eu vou ter de sério 4? Esse 0,10 mililitros de titulante que está em excesso, tá? Então, na verdade, se eu pegar aqui em termos do sério 4, ok? Eu adicionei 25,10 mililitros, né, de uma solução 0,10 molar. Então, eu adicionei 2,51 milimols. Só que 2,5 foram consumidos, então me restou 0,01 milimol de sério 4. Isso é o que me sobrou. Então, quando eu for fazer então a substituição na expressão, na equação de Nernst, eu vou ter que o potencial do sistema, né, vai ser igual ao potencial padrão do sério, que eu já vou colocar o valor, que é 1,44, menos 0,0592, que multiplica log da concentração de sério 3, que seria o 2,5, né, milimol aqui. A gente viu que isso aqui seria dividido pelo volume, né? Então, seria o volume 50 mais os 25,1, daria os 75,1 mililitros, que depois a gente vai acabar cortando, dividido pela concentração de sério 4, que daria 0,01 milimol, dividido por 75,1. Então, isso aqui vai cortar, e eu vou ficar, então, com log de 2,5 dividido por 0,01. Então, isso aqui vai me dar 1,44, que isso aqui, todo esse termo aqui vai ficar menos 0,142. Então, esse potencial do sistema aqui vai ser mais 1,30 volts aproximadamente. Então, vocês reparem aí que o potencial está variando ao longo da titulação, ok? Então, calculado, então, após o ponto de equivalência, tá? Então, vocês vão ter, então, aí outros volumes, né, para calcular, que da mesma forma que eu comentei antes com vocês, vai ser deixado para vocês fazerem esses cálculos, então. Então, se a gente passar aqui depois do 25,1, teria o 26 e o 30 mililitros. Aqui, então, estão todos os resultados de cada um desses volumes aí, de adição do titulante para vocês calcularem, então, o potencial desse sistema. Lembrando que os cálculos vão ser exatamente iguais, tá? Então, eles vão levar em conta o mesmo par, tudo exatamente igual a que vocês viram anteriormente ali, ok? Então, se depois a gente pegar com esses valores de potenciais que foram calculados para todos esses volumes do titulante, se a gente for colocar isso num gráfico, a gente vai ter um gráfico similar ao que está sendo mostrado aqui, tá? Esse aqui, a única diferença, por exemplo, que a gente fez, é que essa aqui é uma curva teórica para titulação de 100 mililitros, ok? De ferro 2, mas na mesma concentração que a gente fez, com sério 4 na mesma concentração que a gente fez,
tá? Então, por isso que aqui o meio do volume da equivalência ele tá aqui em 25 ml e não em 12,5 como a gente fez, e o ponto de equivalência tá em 50 mililitros e não em 25 como a gente calculou, tá? Mas ele tem exatamente o mesmo perfil da curva de titulação que a gente fez os exemplos. Então, se vocês olharem essa curva de titulação, ela tem o mesmo formato das curvas de titulação que a gente já fez, né, para outros tipos de volumetria. Então, a gente vai ter, então, aqui a condição especial, ó, na metade do ponto de equivalência, só lembrando que no nosso exemplo isso aqui vai ser em 12,5, aqui tá em 25, e a gente vai ter aquele ponto de inflexão, então, no ponto de equivalência, tá? Então, se vocês forem reparar aqui, ó, a gente não calculou o potencial do sistema para uma adição zero de titulante, ou seja, no momento inicial, porque isso não tem como fazer, a não ser se a gente considerasse a concentração de ferro 3 no meio devido à oxidação do ar ou usando a constante de equilíbrio. Mas quando a gente faz essas curvas de titulação ou monta esses gráficos, a gente começa os cálculos com volumes muito pequenos, por exemplo, com a adição de 0,1 ml do titulante, ok? Então, se vocês observarem, então é esse perfil de curva que a gente faz. Para quê? Qual a vantagem de fazer isso? A gente tem um conhecimento, então, do perfil dessa titulação, qual vai ser o potencial do sistema próximo ao ponto de equivalência, e isso nos permite também escolher o indicador mais apropriado para essa reação química se ela estiver sendo feita, por exemplo, usando indicadores ao invés do ponto final ser determinado potenciometricamente, ok? Então, esse foi o primeiro exemplo, né? Então, o segundo exemplo vai ser muito similar, tá? No que diz respeito à forma de calcular, usando a equação de Nernst, usando as espécies, usando então a equação referente ao par que está em excesso no início da titulação ou após o ponto de equivalência. Então, vão ser muito parecidas. O que vai mudar aqui? Tá? Que agora eu tenho uma reação química que ela não é 1 para 1, ou seja, é uma reação química que envolve diferentes espécies que vão estar presentes aqui em solução, tá? Então, vamos começar escrevendo a reação química envolvida aqui. Então, eu vou fazer a titulação de 50 ml de ferro 2, aproximadamente 0,05 mol por litro, com permanganato de potássio, 0,02 mol por litro, em meio de ácido sulfúrico 1 mol por litro, tá? Então, a gente tem que determinar o potencial da célula após a adição de 10 ml do titulante, ou seja, antes do ponto de equivalência, no ponto de equivalência, e após a adição de 25,50 ml de titulante, ou seja, após o ponto de equivalência, tá? Então, a primeira coisa que eu vou verificar aqui é que eu tenho que cuidar que, nesse caso, fica mais fácil, como eu só tenho 3 volumes para calcular, fica mais fácil da gente prever, então, que condição eu estou antes do ponto de equivalência e quando eu estou após o ponto de equivalência. Mas a gente deve normalmente, então, fazer esses cálculos quando a gente não conhece qual é essa condição, tá? Então, se a gente for pensar que a primeira coisa a ser feita é escrever as reações químicas. Por quê? Porque escrevendo as reações químicas fica mais fácil de identificar se essas reações são equimolares e qual é a estequiometria da reação, tá? Então, aqui, as semi-reações envolvidas são: eu vou ter o ferro 2, né, que vai estar sendo titulado com o permanganato de potássio. Então, vocês imaginem, a gente já viu no exemplo anterior, que o ferro 2 deve ir para o estado de oxidação ferro 3, né? Então, se a gente for escrever aqui as semi-reações no sentido da redução, tá? Eu vou escrever aqui, a gente tem ferro 3 mais um elétron, formando o ferro 2. Então, o potencial padrão dessa semi-reação é mais 0,68 volts. E eu tenho a semi-reação do permanganato, né, que é essa aqui. Aqui eu tenho 5 mols de elétrons envolvidos, tá? Porque o manganês, ele vai do estado de oxidação mais 7 do permanganato para mais 2. Então, eu tenho 5 mols de elétrons envolvidos aqui. E o potencial padrão de redução
dessa semi-reação é mais 1,51 volts. Então, vocês estão vendo que as duas semi-reações aqui estão escritas no sentido da redução. Então, o maior potencial padrão de redução é que vai reduzir. Então, essa reação está escrita na forma correta. Então, a gente sabe que o ferro, na verdade, ele não vai ser reduzido, ele vai ser oxidado, porque esse aqui é o maior potencial padrão de redução. Então, vai acontecer nessa reação de titulação a redução do manganês, de manganês 7, do permanganato para manganês 2, e vai acontecer, então, a oxidação do ferro 2 a ferro 3, ok? Então, se a gente for escrever a reação global da titulação, a gente tem que inverter essa reação química aqui. Então, eu vou inverter ela aqui embaixo, tá? Então, a gente vai ter, na verdade, isso aqui, ó, ferro 2, dando ferro 3, mais elétron, ok? E a gente tem que ter a reação química balanceada para conhecer a reação da titulação. Então, se vocês verem aqui, eu tenho 1 mol de elétrons na semi-reação do ferro e 5 mols de elétrons na semi-reação do permanganato. Então, eu tenho que multiplicar essa reação química aqui por 5, ok? De forma que o número de mols de elétrons seja cancelados e ele nunca aparece na reação química global. Então, a minha reação química global vai ser 5 mols de ferro 2 reagindo com 1 mol de permanganato, mais 8H+, dando manganês 2, mais 5 mols de ferro 3, mais 4 mols de água, tá? Então, essa aqui é a reação química global. Então, para que nos serve, para que é importante a gente determinar para que nos serve isso? Porque aqui a gente conhece a estequiometria da reação, ó. Então, eu vou ter 1 mol do titulante, né? Que é o permanganato, reagindo com 5 mols do ferro 2, que é o titulado, tá? Então, para que isso nos serve? Se o titulado aqui eu tenho 50 mililitros, ok? De uma solução 0,05 molar, eu vou ter 2,5 milimols de ferro 2 para serem titulados aqui nessa reação. Eu conhecendo o número de milimols de ferro que eu tenho nesse frasco reacional, eu conheço, né, eu encontro o número de milimols de permanganato que eu preciso para reagir. Lembrando que 1 mol de permanganato reage com 5 mols de ferro, tá? Então, isso aqui vai me dar um número de milimols, vai me dar 0,5 milimols de permanganato, que é o que eu preciso para reagir com 2,5 milimols de ferro. Então, agora eu posso calcular qual é o volume de titulante que eu preciso, ou que eu vou ter, para ter esses 0,5 milimols, né? Então, se eu tenho que molaridade é o número de mols pelo volume, agora eu preciso encontrar o volume, né? Que vai ser o número de mols dividido pela molaridade. Então, isso aqui vai ser 0,5 milimol dividido por 0,02 mol por litro, né, que é a molaridade ali do permanganato. Então, isso aqui vai cortar esse milimol aqui, né? Então, eu vou ter aqui, se eu não cortar, desculpe, esse mili aqui não corta, porque eu tô usando aqui mol por litro, né? Então, eu vou ter o volume mililitros, tá? Então, isso aqui vai me dar 25 mililitros. Então, esse é o volume do ponto de equivalência. Ok? Então, por isso que é importante eu fazer a reação química global para conhecer, então, a estequiometria dessa reação, ok? Então, se a gente for pegar, então, agora e calcular o potencial dessa célula, tá? Opa, só voltando aqui. Então, a gente tem que calcular o potencial da célula após a adição de 10 mililitros do titulante. Então, aqui eu vou fazer o cálculo aqui embaixo. Então, aqui a letra A é 10 mililitros do titulante, que é o permanganato de potássio, 0,02 molar. Ok? Então, agora, eu tenho que pensar, então, que eu tô fazendo uma titulação, que eu tenho o permanganato aqui na bureta, né? E aqui embaixo eu tenho o ferro 2. A gente já calculou ali, né, que em função
do volume que eu tinha, que era 50 mililitros, vezes a concentração, que é 0,05 molar, a gente viu que a gente tinha 2,5 milimol de ferro 2, ok? Então, na verdade, o que eu sei? Se eu for escrever a reação química aqui, né, eu só relembrando vocês, eu sei que 1 mol de permanganato vai reagir com 5 mols de ferro 2, né, mais participação do meio ácido aqui. Eu vou ter manganês 2 mais 5 mols de ferro 3 mais 4 águas, ok? Então, o que eu sei aqui? Esse aqui é o número de mols de ferro 2 que eu tenho, ok? Quando eu adicionar 10 mililitros de permanganato, 0,02 molar, então eu posso calcular o número de mols que eu adicionei, ok? Então, se eu tenho aqui 10 mililitros vezes 0,02 molar, tá? Eu vou ter 0,2 milimols de permanganato que foi adicionado, tá? Então, esse foi o número de mols de permanganato de potássio que foi adicionado nesse ponto da titulação. Então, esse número de mols de permanganato, na verdade, foi essa quantidade adicionada, ela consumiu parte de ferro 2, ok? Só que aqui tem que lembrar que essa quantidade adicionada de permanganato não vai ser exatamente o número de mols de ferro 2 consumido, porque a reação ela não é 1 para 1, ok? Então, 0,2 milimol de permanganato ele vai corresponder a 1 milimol de ferro 2 que foi consumido, tá? Isso se vocês fizerem pela estequiometria da reação, que 1 mol de permanganato tá para 5 mols de ferro 2, então 0,2 milimol de permanganato X e vocês encontram o número de milimols de ferro 2 consumido, tá? Então, aqui, em termos de ferro 2, o que eu vou ter? Eu vou ter 2,5 milimols no início, né? Menos 1 milimol que foi consumido. Então, eu vou ter restante 1,5 milimol de ferro 2, ok? Então, essa vai ser a quantidade de ferro 2 que eu tenho, né? E se eu for fazer a concentração, ainda vai ser dividido, então, pelo volume inicial que eu tinha aqui, né? Que nesse caso aqui é os 50 mililitros que vocês tinham de ferro 2, mais os 10 mililitros de permanganato que foi adicionado. Então, aqui vocês têm 60 mililitros, tá? Não vou calcular a concentração porque a gente viu que ela simplifica. Agora, eu preciso calcular em termos do ferro 3, ok? Da onde vai surgir o ferro 3, ó? Ele vai ser um produto da reação, né? Então, quando 1 mol de permanganato reagir com 5 mols de ferro 2, eu vou formar, então, o manganês 2 e vou formar o ferro 3. Então, a quantidade de ferro 3 formada, ela vai depender da quantidade de permanganato que foi adicionada, já que o ferro 2 está em excesso. Então, aqui, para o ferro 3, eu vou ter o quê? Eu vou ter formado 1 milimol. Ok? Opa, de ferro 3. Então, onde surgiu esse 1 milimol? Eu tenho, quando eu adicionei permanganato, eu adicionei 0,2 milimol de permanganato, tá? E a gente verificou, então, pela estequiometria da reação, né, que 1 mol de permanganato reage com 5 mols de ferro, né? Então, se eu fizer aqui 0,2 milimol, vai ser X. Então, isso aqui foi 1 milimol de ferro 3 que foi formado, tá? E se eu considerar, se eu for fazer a concentração, isso aqui vai ser por 60 mililitros, mas a gente viu que acaba simplificando. Então, aqui o potencial do sistema, como é que vai ser? Lembrando, como eu estou antes do ponto de equivalência, então eu vou usar a equação de Nernst do par, então, que está em excesso, que no caso é o ferro. Então, o potencial aqui do sistema, tá? Vai ser o potencial padrão do ferro, ok? Menos 0,0592 aqui sobre N log da concentração da espécie reduzida dividido pela concentração da espécie oxidada, tá? Então, aqui, o potencial do sistema vai ser igual a mais 0,68
menos 0,0592, aqui o N é 1, né? Log, aqui a gente viu então que eu vou ter 1,5 dividido por 60 e aqui vai ser 1 dividido por 60. Então, isso aqui tudo vai cortar, tá? Então, aqui o potencial do sistema vai ser igual a mais 0,68 volts, menos todo esse termo aqui vai dar 0,01042, e então esse potencial aqui vai ser igual a mais 0,669 volts. Ok? Então, esse é o potencial, então, após a adição, então, de 10 mililitros do titulante, tá? Então, agora, a gente vai ver ali no ponto de equivalência, tá? Então, a gente já fez, então, a gente já calculou, então, após a adição de 10 mililitros, ok? Então, agora a gente vai calcular, então, como é que fica o potencial do sistema no ponto de equivalência, tá? Então, lembrando que eu comentei com vocês que no potencial do ponto de equivalência, ele é muito particular, tá? Por que ele é muito particular? Porque ele vai depender das reações químicas envolvidas, certo? Então, sempre no ponto de equivalência, as duas espécies vão estar contribuindo para o potencial do sistema. Então, a fórmula utilizada, ela vai corresponder à soma das equações de Nernst do potencial do sistema para cada um dos pares. Então, se eu for escrever aqui para o par do ferro, eu vou ter que o potencial do sistema vai ser igual ao potencial padrão do ferro, né? Menos 0,0592, o N aqui é 1, log de ferro 2 dividido por ferro 3. Se eu for escrever para o permanganato, vai ser o potencial padrão aqui do par do permanganato, né? Menos 0,0592 aqui vai ser sobre 5, que é o número de mols de elétrons envolvido naquela reação química ali, log da concentração de manganês 2 dividido pela concentração de permanganato vezes a concentração de H+ elevada à oitava. Por que tem isso aqui? Porque vocês lembrando que isso aqui vem da equação de Nernst. O que quer dizer essa equação de Nernst? A concentração é a mesma coisa eu escrever da concentração da espécie na forma reduzida dividido pela oxidada ou concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Então, se eu for olhar na semi-reação do permanganato, né, se eu for colocar ela de novo para vocês aqui, eu tenho que o mol do permanganato, né, ele vai reagir com 8 mols de H+, os 5 elétrons não entram na reação, né, dividido, que vai formar manganês 2 mais 4 águas. Vocês lembram lá que a água não entra na expressão da constante de equilíbrio, mas o H+, sim, ele está participando da reação, ele faz parte da reação química. Então, por isso que aqui ele vai entrar na expressão, na equação de Nernst, ele vai ser elevado ao respectivo coeficiente estequiométrico, ok? Então, quando a concentração de ácido, ela participa da reação química, ela está presente na semi-reação da espécie, ela tem que aparecer na equação de Nernst, ok? Então, como é que eu faço agora? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar essas reações. Para somar, eu preciso simplificar simplificar essa reação para permitir a combinação dos termos de log. Então, o que eu faço? Eu multiplico essa aqui por 5, tá? Então, eu vou ficar com 5 aqui, com 5 aqui, com 5 aqui, que isso aqui vai cortar. Então, aí eu posso somar, tá? Então, eu vou fazer essa soma aí, ok? Então, como é que vai ficar essa soma, tá? Ela vai ficar, então, 5, aqui eu vou ter um potencial do sistema mais 5, então isso aqui vai ser 6 potencial do sistema, tá? Que é igual ao potencial do par do ferro, mais 5 vezes o potencial do par do permanganato, menos 0,0592 log, tá? Da concentração de ferro 2 vezes a concentração de manganês 2, dividido pela concentração de ferro 3,
vezes a concentração de permanganato e vezes a concentração de ácido elevado na oitava, tá? Então, o que vai acontecer aqui? No ponto de equivalência, tá? Eu vou colocar a reação de novo aqui do ferro, tá? Que eu tenho aqui, na verdade, faltou aqui, eu só escrevi a semi-reação do manganês, né? Mas na verdade eu tenho aqui o ferro 2, vou escrever a semi-reação dele aqui, eu vou ter o ferro 3 mais elétrons, tá? Não vou balancear, vou deixar assim. Só pra gente conseguir observar qual é a reação química global. O que vai acontecer no ponto de equivalência, né? Se a gente for pensar em equivalência, pra gente igualar o número de mols de ferro 3 ao número de mols de manganês 2, né? Porque se eu for escrever a reação global aqui, eu vou ter, ó, 5 ferro 2, tá? Só vou indicar essas espécies, mais o permanganato, que vai estar do outro lado, eu vou ter 5 ferro 3 mais manganês 2, tá? Então, a gente tem essas espécies aqui que vão estar presentes ali no ponto de equivalência, tá? Então, se a gente pensar aqui em termos de concentração das espécies no ponto de equivalência, eu sei que no ponto de equivalência, para eu igualar a concentração de ferro 3 à concentração de manganês 2 que foi formado, porque eu sei que cada mol de permanganato que eu adicionar vai reagir com 5 mols de ferro 2 e vai formar então o manganês 2 e o ferro 3, tá? Então, o ferro 3, a concentração de ferro 3 formada, ela vai ser igual à concentração de manganês 2 que foi formada, né? Ambos são produtos da reação. Só que para eu igualar aqui essas concentrações, eu tenho que multiplicar a concentração de manganês por 5, né? Porque aqui eu tenho 5 ferro 3. E a mesma coisa aqui, a concentração de ferro 2 no ponto de equivalência vai ser igual a 5 vezes a concentração de permanganato, tá? Fica mais fácil trabalhar assim, a gente pode pensar até o contrário, que a concentração de manganês seria 1/5 da concentração de ferro 3, ou a concentração de permanganato seria 1/5 da concentração de ferro 2, para evitar trabalhar com fração, a gente pode pensar assim. Então, se eu for substituir isso aqui no termo log, que tá aqui, tá? Eu vou só fazer a partir dessa parte, então aqui a concentração de ferro 2 vai ser igual a 5 vezes a concentração de permanganato, a concentração de manganês aqui vai ficar igual, dividido a concentração de ferro 3, então, na verdade, ela é 5 vezes a concentração de manganês 2, que multiplica a concentração de permanganato, que multiplica a concentração de H+ elevada na oitava. Então, isso aqui vai simplificar, simplificar e simplificar. Então, o que vocês vão ter aqui? O potencial do sistema, tá? Vai ser o potencial padrão do ferro, mais 5 vezes o potencial padrão do permanganato, menos 0,0592 log de 1 sobre a concentração de H+ na oitava, tá? Então, vai ser esta expressão aqui. Agora, o que falta? Eu terminar, né? O potencial padrão do ferro aqui é 0,77, tá? Então, aqui eu vou usar só deixa eu conferir aqui o potencial. Não, o potencial aqui é do potencial do ferro que a gente estava usando aqui, é 0,68, né? O potencial aqui vai ser 5 vezes 1,51, tá? E isso aqui é a concentração de H+. Qual que é a concentração de H+? Aqui o problema não informou, né, que a concentração de ácido sulfúrico 1 mol por litro, tá? Então, a gente tem que cuidar muito aqui quando a gente tem essas reações químicas em meio ácido, que o potencial, às vezes, ele pode variar em função do ácido envolvido e da concentração do ácido. Então, nesse caso, é importante usar os valores corretos, porque às vezes vocês podem ter as semi-reações em termos usando ácido perclórico, às vezes vocês podem ter usando ácido sulfúrico, como é o caso aí, né? Então, tem que cuidar isso aí, tá? Para usar o valor correto, tá? Então, se a gente pegar aqui agora, o que a gente tem que considerar? A concentração do H+, tá?
Então, qual é a concentração de ácido aqui usada? A gente poderia usar o valor de 1 mol por litro, só que a gente tem que pensar que essa concentração ela não vai mais ser a concentração final após a titulação ter iniciado. Por quê? Porque eu tinha essa concentração provavelmente eu tinha em 50 mililitros de titulado. Agora, como já foi feita a adição de 25 mililitros de titulante, o volume final aqui é 75 mililitros, então eu tenho uma diluição, então a concentração de ácido ela não vai mais ser 1 molar, então eu tenho que considerar isso aqui. Então se vocês fizerem C1V1, né, igual a C2V2, calcular a concentração do ácido após a diluição, então eu tinha, por exemplo, de 1 molar no volume de 50 mililitros, vocês querem saber qual vai ser a concentração no volume de 75 mililitros. Então aqui, ó, a concentração de ácido vai ser 0,67 molar, aproximadamente, tá? Então, é esse o valor aqui, ó, que vocês vão utilizar para elevar na oitava e para calcular o potencial do sistema, tá? Então, se a gente levar todas essas considerações aí, então o que a gente tem que fazer? 0,67, né? Elevado na oitava, então, dividir isso aí, tudo, né, e multiplicar pelo 0,0592, então, esse termo aqui todo, tá, ele vai dar 0,082, tá, então, isso aqui vai ficar 1,1 vezes 5, mais 0,68, menos 0,082. Então, o potencial aqui, ó, do sistema, tá? E vocês lembrem que isso aqui vocês ainda tem que dividir por 6, né? Porque tem esse 6 aqui que vai passar para lá. Então, isso aqui vai dar 1,36 volts, aproximadamente, tá? Então, é isso aí que vocês têm que considerar para calcular, então, o potencial no ponto de equivalência, ok? Após, então, o ponto de equivalência, então eu vou fazer os cálculos muito similares ao que eu já fiz antes, só que agora eu tenho que considerar quem é que vai estar em excesso. Então, agora eu vou usar o par do permanganato para fazer esse cálculo aqui, né? Então, eu vou usar toda a semi-reação para calcular o potencial desse sistema aqui, certo? Então, primeira coisa aqui que eu vou fazer, eu adicionei 25,5 mililitros de titulante, tá? O titulante quem é? O permanganato. Só que parte dele foi consumido, justamente reagiu com ferro 2, tá? Então, eu tenho que verificar quanto que sobrou de permanganato aí, tá? Então, se eu pegar aqui para o permanganato, eu adicionei 25,50 mililitros vezes 0,02 molar, eu tenho 0,51 milimol que foi adicionado, tá? Quanto que foi consumido dele? É referente ao número de mols, né, ou de milimols que estava presente em termos do ferro 2. Quanto que eu tinha de ferro 2 desde o início da reação? Vocês lembram lá que eu tinha 2,5 milimols de ferro 2. Isso aqui equivale a 0,5 milimols de permanganato, né? Então, isso aqui é o que foi consumido. Então, o número de milimols de permanganato que restou é 0,51 menos 0,5, ok? Então, sobrou 0,01 milimol de permanganato, tá? E agora eu tenho que verificar a de manganês 2, quanto é que tem de manganês 2, tá? O manganês 2 foi formado da onde? Do consumo de ferro 2, né? Tudo que eu consumi de ferro 2 é o que formou de manganês 2. Então, eu sei que formou 0,5 milimol de manganês 2, ok? Então, isso aqui é o que foi formado de manganês 2 na reação química. Então, se eu for substituir isso aqui agora, potencial do sistema, né? É igual ao potencial padrão, aqui é 1,51 menos 0,0592 sobre 5,
log, aí a gente viu aqui que isso aqui vai ser 0,5, né, que eu vou simplificar. Isso aqui vai ser 0,01, tá? Aqui no caso é mais fácil a gente não simplificar, porque a gente tem uma terceira espécie aqui envolvida, tá? Então aqui o nosso volume final é 50 mililitros, né? Mais 25,5, então a gente vai ter 75, aqui 75,5, tá? Então eu vou deixar assim, 75,5, esse aqui é milimol, mililitro. Então vai cortar o mili, vocês vão ter mol por litro. Milimol, mililitro, tá? Vezes a concentração ainda de H+, tá? Na oitava. Aqui, mesma coisa. A concentração de H+ no meio vai ser quanto? Aqui vai dar pouca diferença para o ponto de equivalência, né? Na verdade, a gente tinha 50 mais 25,5, né? Então, isso aqui vai me dar uma concentração de aproximadamente 0,66 aqui, tá? Na oitava. Dá pouca diferença porque a diluição é muito pequena em relação ao volume do ponto de equivalência, certo? Então, vocês podem resolver toda essa equação, tá? Eu não tinha terminado de resolver ela. Se a gente for fazer aqui 0,01 dividido por 75,5, tá? Então, esse valor aqui vai dar 0,00013. A gente fazendo aquela equação ali, multiplicando isso aqui. Então, todo esse termo aqui debaixo, tá? Ele vai ficar como 4,68 vezes 10 na menos 6 molar, né? Porque agora é mol por litro. Então, vocês têm que ali em cima 0,5 dividido por 75,5. Então, isso aqui vai dar 6,62 vezes 10 na menos 3, que vai dividir esse valor aqui debaixo. Tá? Se eu fizer log disso, vou ter 3,15. Então, todo esse termo aqui, ó, vai me dar 3,15, tá? Então, 0,0592 dividido por 5, que multiplica ainda este valor. Então, eu vou ter aqui que o potencial do sistema vai ser 1,51 menos 0,037. Então, o potencial desse sistema aqui vai ser 1,47. Ok? Então, esse é o resultado final, então, do potencial do sistema, então, após o ponto de equivalência, tá? E isso aqui é muito similar ao que vocês já viram antes, vocês podem construir também o perfil da curva de titulação, então, para qualquer titulação, simplesmente traçando o gráfico, então, do potencial do sistema versus o volume do titulante.